Então vamos ao nosso terceiro Papo das Águas. Para hoje eu preparei o seguinte roteiro: análise, disponibilidade hídrica, legislação, parâmetros de potabilidade e unidades de concentração. Então vamos começar aqui com uma possível situação-problema. Imagina que você trabalha na prefeitura de uma grande cidade e o prefeito decide formar um grupo de profissionais para discutir estratégias de gestão para garantir a segurança hídrica diante dos efeitos das mudanças climáticas no município. E você foi convidado a montar essa equipe. Sua tarefa é identificar as pessoas que devem fazer parte desse grupo. Na sua opinião, quais os saberes e competências que devem estar presentes nessa equipe? Então vamos fornecer alguns elementos para essa situação. Eu vou usar aqui a imagem do quebra-cabeça, onde cada peça representa uma área do conhecimento ou uma habilidade necessária para lidar com questões hídricas. No papo anterior, nós mostramos a importância das ciências geológicas através da hidrogeologia e da climatologia para discutir, para analisar a questão de captação, ou seja, a disponibilidade hídrica. Para isso, nós vamos voltar aqui ao nosso roteiro, ao nosso guia, para a gente identificar quais são essas ferramentas necessárias ao longo das diferentes etapas de uso e reuso da água nas atividades humanas. Então hoje nós vamos falar aqui sobre análise, mostrando a importância da análise após a captação para avaliar a qualidade da água para uso. Quando se faz reuso da água também a análise pode ser necessária após eventuais tratamentos. E, por fim, quando não é mais tecnicamente ou economicamente viável o tratamento para reuso, quando é necessário descartar essa água, também é necessário analisar para saber se ela está adequada para descarte e retorno ao ciclo hidrológico. Então, vamos lá. Então, como nós falamos, eu gosto sempre de chamar a atenção para o conceito de disponibilidade hídrica, que reúne dois critérios, quantidade e qualidade. Ou seja, não basta ter água em quantidade se a qualidade não está adequada. Da mesma forma, posso ter uma água de excelente qualidade para um determinado uso, mas se não tiver quantidade suficiente, eu não tenho a disponibilidade necessária. Bom, análise da quantidade. Aqui um exemplo do cotidiano. A conta de água, que é fornecida pelas concessionárias, traz muitas informações sobre a quantidade. Mas um outro critério importante na análise é a qualidade. Ela está adequada para o uso a que se destina? Para a qualidade de água, nós costumamos usar dois grupos de indicadores físico-químicos e biológicos. E aí eu vou dar como exemplo duas legislações, a legislação de potabilidade e depois de qualidade de efluentes. Então, no momento que eu estou preparando essa apresentação, estamos em outubro de 2023, essa é a legislação atual de potabilidade. Portaria 888, 4 de maio de 2021. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. E a legislação de efluentes é o CONAMA 430, cujo objetivo é manter os padrões de qualidade dos corpos hídricos dentro dos limites da classe no qual foi enquadrado. Essa resolução CONAMA é uma legislação federal, estabelece as concentrações máximas de poluentes nos lançamentos e considera mais de 30 parâmetros químicos, físico-químicos, microbiológicos e ecotoxicológicos. Chamando a atenção aqui que cada estado pode ter sua própria legislação ambiental, estadual, pode até ser mais restritiva que a legislação federal, mas não pode ser mais permissiva. Então aqui dando destaque a alguns grupos de parâmetros. Então nós temos aqui na legislação de potabilidade a tabela de parâmetros microbiológicos, que cita monitoramento de Escherichia coli e coliformes em diferentes pontos do sistema de tratamento. Aqui a tabela de compostos inorgânicos, que utiliza como unidade de concentração a unidade de miligramas por litro. Então eu vou primeiro olhar aqui um pouco
falar um pouco sobre essas diferentes unidades de concentração. Nós temos várias unidades de concentração que podem ser usadas para especificar, né, limites de concentração, no caso para questões ambientais. Mas especificamente nós vamos falar de duas, miligramas por litro e microgramas por litro. Miligramas por litro também é abreviada por partes por milhão, ou ppm, e micrograma por litro é também chamada de partes por bilhão, ou ppb. Vamos entender um pouco o que significam essas unidades de concentração. Então vamos lá, 1 miligrama corresponde a 0,001 grama, ou 10 a menos 3 gramas. E 1 micrograma, nós deslocamos aqui 6 posições da casa decimal, ou 10 a menos 6 gramas. Então, 1 miligrama por litro significa 1 miligrama da substância dissolvida em 1 litro de água. Mas o que significa ppm de fato? Vamos lá. ppm é partes por milhão. Então, 1 litro de água corresponde a 1 quilo, ou seja, considerando que a densidade da água é 1. 1 quilo, ou 1000 gramas, ou 1 milhão de miligramas. Portanto, se eu expresso a massa da substância em miligrama e a massa de água em miligrama, eu vou ter 1 miligrama por litro é equivalente a 1 miligrama por 1 milhão de miligramas de água, massa a massa, que é igual, então, posso expressar como 1 ppm. E ppb? Então, vamos lá, 1 micrograma por litro, né, significa 1 micrograma da substância dissolvida em 1 litro de água. ppb é partes por bilhão, né? E se 1 litro de água corresponde a 1 quilo, considerando de novo que a densidade é 1, né? 1 grama por mililitro, então eu tenho 1 litro de água é 1000 gramas, ou 1 milhão de miligramas, ou 1 bilhão de microgramas de água. Portanto, 1 micrograma por litro, expressando isso em massa, significa 1 micrograma da substância em 1 bilhão de microgramas de água, ou 1 ppb, ok? Existe uma correspondência de 1 para 1000 entre ppm e ppb, então 1 ppm significa 1000 ppbs, seja lá do que for. Para entender um pouco esses conceitos, eu coloquei aqui 2 links desses simuladores preparados aqui pela Universidade do Colorado, que são muito didáticos, ajudam a entender esses conceitos de concentração. Então, na tabela de inorgânicos, nós temos aqui vários componentes inorgânicos, né, que são controlados, e eu queria chamar a atenção aqui para o mais tóxico. Então, nós temos aqui o mercúrio, olha, 0,001 ppm, ou 1 ppb. Entre os compostos orgânicos, eles estão expressos aqui em microgramas por litro, ou ppbs. E aí, qual seria o mais tóxico? Pensa um pouco, né? Você pode dar uma pausa o vídeo e pensar um pouquinho. Então, continuando, nós temos aqui, ó, acrilamida, 0,5 o quê? ppbs. É o componente mais tóxico aqui da tabela de orgânicos da legislação de potabilidade. Ela também inclui alguns agrotóxicos, né? Estão todos expressos em ppbs, microgramas por litro. E aí, de novo, olha aí qual seria o mais tóxico, né? Quer dizer, o que é controlado tem o limite de menor concentração máxima permitida. Okay? É o aldrin. Temos também aqui os produtos de desinfecção, que são substâncias, ou seja, elas usadas, elas próprias, na desinfecção da água, ou produtos derivados, né? Ou seja, que são formados pela reação desses desinfetantes com componentes presentes na água, né? Então aqui o mais comum, os trialometanos, né? Que são formados pela reação de compostos orgânicos com os desinfetantes à base de cloro. O mais tóxico seria qual? Aqui, os bromatos. Temos também as cianotoxinas, que são um grupo de substâncias produzidas por cianobactérias, ou também conhecidos por microalgas, que podem se formar na presença em condições
de excesso de nitrogênio e fósforo. Também radioatividade, é feito aqui o monitoramento de 2 radioisótopos, rádio 226 e 228, nessa unidade de radioatividade, becquerel por litro. E as propriedades organolépticas, que não estão necessariamente ligadas à toxicidade, mas que causam impacto no cor e sabor da água. Bom, no próximo papo a gente vai continuar essa conversa sobre parâmetros de qualidade e identificar as pecinhas que a gente vai colocar no nosso quebra-cabeça, ok? Obrigado pela sua atenção e até a próxima.